E o Entre Nós de hoje, vamos nos conectar com o direito imobiliário, porque, afinal de contas, quem casa quer casa, e planejar o patrimônio e cuidar de tudo isso tem que ser com elas, né? Essas advogadas brilhantes da área de direito imobiliário, doutora Cristina Magalhães, seja muito bem-vinda, doutora Cristina Steiner. Obrigada. Doutora Samira Queiroz. Obrigada. E vamos conversar com muita tranquilidade sobre todas esses casos tão tranquilos que chegam até nós e aonde que isso se conecta tanto com o direito imobiliário, com o direito registral, com a violência patrimonial, que é uma violência doméstica e familiar também. E o quanto de consciência que a gente precisa, então, levar para as pessoas, né? Com certeza. Eu falo que no direito imobiliário é muito interligado com o direito de família. Por quê? Porque normalmente, principalmente o estado civil, né? Se é casado, se é solteiro, se é convivente, né? Se tem apenas uma união estável, ou se o regime de bens, né, faz muita diferença na hora de comprar um patrimônio, na hora de... Quando você tem um patrimônio, isso faz muita diferença na hora que você vai registrar. E as pessoas não têm a menor noção disso, né? Não tem. É uma realidade... a gente vê que no Brasil, as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre aquilo que elas deveriam ter muito conhecimento. E não só conhecimento, como acabam não dando nem valor e Não nem importância. priorizam, não dão importância. Exatamente. Isso aí. A gente vê de forma muito contínua no escritório várias pessoas que chegam acreditando ter um patrimônio. E quando a gente vai fazer a análise documental, que a gente vai olhar a matrícula, essa pessoa nem sequer tem o nome lá. Nossa. Então, assim, e normalmente eles só se atentam para isso no momento de dor, que é num divórcio, num inventário, ou quando estão com uma dívida muito grande e precisam se desfazer do bem para poder quitar, né? Então, isso é muito ruim. E a gente também observa muito a violência patrimonial acontecendo de uma forma muito explícita, porque muitas das vezes a gente recebe casais e a gente vê que, na maioria das vezes, o imóvel está no nome ou da empresa do marido ou no nome somente de um deles, né? Uhum. E normalmente do marido. E normalmente do marido. E teve uma coisa que chamou muita atenção, que há pouco tempo eu participei de um evento com a doutora Cristina, de registros gerais de imóveis, né? E aí a palestrante comentou uma coisa que a gente até ficou assim, a gente não tinha parado para pensar, mas na realidade acontece de fato mesmo, não é utopia, né? É real. Ela falou assim, gente, os homens da plateia que me desculpem, mas eu nunca vi nenhum homem passar a perna numa mulher, nunca vi uma mulher passar a perna num homem dentro do registro de imóveis, mas já vi vários homens passarem a perna nas mulheres ao registrarem um imóvel. Que tristeza, né? Então a gente uma tem tristeza. que Ela fala, Esse assunto é de extrema relevância porque a mulher precisa ter consciência dos direitos que ela tem. Porque a gente, né, dando essas informações, a mulher tendo consciência dos direitos que ela tem, ela consegue identificar se ela está sendo lesada ou não. Dentro de um casamento, dentro de uma união estável, na hora de fazer a compra do imóvel. Olha, mas por que vai ficar em nome da empresa se o imóvel está sendo comprado por mim, por você, para moradia da nossa família? Para ela ter a consciência e questionar. Às vezes é uma decisão familiar. Pode ser uma decisão familiar. Sim. Mas na maioria das vezes não é. É aí que entra a questão da violência patrimonial. Porque, por exemplo, hoje em dia está muito na moda, né, a questão de criar uma holding, né? Exatamente. E as pessoas precisam entender que a holding é uma pessoa jurídica, né? Então, assim, a holding não tem nenhuma relação com aquele casamento, né? Então, na hora de criar a holding, a mulher precisa estar atenta, né? O casal, de forma geral, precisa estar atento ao seguinte: quem vão ser os sócios dessa holding? Eu vou ser sócia? Né? Eu não vou ser? Porque, assim, se a mulher ou o marido, né, ele não participa da holding e o imóvel está sendo comprado e está sendo transferido a propriedade para a holding, né, quem não é sócio não vai ter direito a nada.
né? Então, assim, isso são questões que as pessoas, muitas vezes, elas não têm a menor noção de que isso vai acontecer, né? Assim, a moda da holding tá aí, né? Tá em vigor, tem um monte de gente fazendo holding para pagar menos imposto, né? E tudo mais. Só que as pessoas precisam saber o que é uma holding. É complexo. Se né? é para aquela família. É cabível, né? Se é cabível. É a única forma, às vezes, de proteção de patrimônio, ou é a única forma de planejamento patrimonial. E essa análise não remetem, na verdade, a um Exatamente. profissional qualificado antes. Não. Exatamente. Pois é. E mais, né? A gente fala em, por exemplo, famílias, casamento, modelos de família que a gente trouxe aqui. E parece que o amor está sempre imaculado quando é vinculado ali ao dinheiro, ao patrimônio, né? Sim. Então, a preocupação de se falar em dinheiro, em modelos de família, em patrimônio, em apresentar ali os documentos disso, em dividir as informações, ela parece que ela macula o amor. E aí é muito complicado, porque tem gente que realmente acha... Eu acabei de falar isso agora em stories, porque eu postei uma coisa que eu concordo, mas que eu já vi mulheres defenderem o contrário, sabe? E tá tudo bem, eu respeito cada uma opinião. Mas o fato os números estão aí para mostrar isso, né? A mulher independente, ela tem liberdade, Sim. né? Sim. Inclusive para sair de um casamento com violência. Sim. Né? E a mulher que ela é absolutamente dependente do homem, que ela não tem clareza sobre o patrimônio da família, sobre os negócios da família, ela se coloca numa situação de vulnerabilidade muito complexa. Já Mas tem muitos estudos sobre isso, né? Falando que a maior parte da violência, né, doméstica e de relacionamento, da violência contra a mulher, ela está justamente interligada a essa questão financeira, Sim. né? Da mulher ser muito dependente do homem financeiramente e ela acaba ficando num relacionamento onde está tendo uma violência real, né? Mesmo que for psicológica, né? Porque nem sempre a violência ela é física. Que Às hoje eu vezes- considero até a mais grave, porque a violência psicológica, ela destrói mulheres. Exatamente. Sim, manipulação, Exatamente. né? E aí, se existe essa dependência financeira, a mulher acaba não saindo daquele relacionamento. Ela não E é sai. complicado como que sai daquele relacionamento. Para viver em Exatamente. que circunstâncias? Para esperar um judiciário que hoje a gente está aí com um bombardeio de notícias que parecem lindas, né? Simples, mágicas e divertidas. E a gente sabe, porque a Que não gente é lida ali no judiciário e sabe que não é assim. Não. As Quantas coisas... e quantas vezes eu vi numa audiência uma magistrada mulher falando para mulher cliente, falando para mulher parte, mas você está nova, mas você pode trabalhar, vai caminhar na praia, na areia da praia. Eu já ouvi isso. Sim. E eu precisei reprimir. Então, infelizmente, a gente não pode aqui ficar iludindo mulheres de que sai de casa, tá tudo certo, a gente vai resolver os Que a seus vida vai direitos ser na justiça, fácil, porque né? a vida vai ser fácil. O problema da violência Precisa patrimonial. se sustentar. É. Ela Sim. precisa sustentar um filho, porque às vezes o filho fica com ela. E como que vai manter uma escola? Né? É isso aí. O que eu ia vai colocar, comprar, inclusive, é que a doutora Cristina estava trazendo essa violência que é sempre ligada ao financeiro. E, na verdade, a vítima, enquanto mulher, né, ela não se percebe vítima. Tudo começa no controle. E esse é o ponto. O controle. Não só o financeiro, até para fazer uma unha, às vezes, da Sim, mulher. sim. Mas o controle de... assina aqui. Mas o que é isso? Você não É precisa bobeira, saber, só pode assina. assinar. Assina, confia em mim. Exatamente. E aí assina aquele documento. E não sabe se ela está vendendo, às vezes, o único imóvel que ela tem. Eu ouvi uma história hoje, rapidamente. Eu ouvi uma história bem rápida, ali, num contexto. E que foi do tipo, assim... Eu estou pensando em me separar. Vou marcar com você, estou pensando em me separar. Porque, de repente, eu descobri que meu marido já vendeu tudo que a gente tem. E a gente já vendeu tudo que a gente tem, agora a gente só tem um imóvel e está todo endividado. Eu estou preocupada até se a gente vai conseguir salvar esse imóvel. O problema da violência patrimonial que eu penso é que ela é muito silenciosa. Sim. A pessoa ela não consegue perceber que ela está envolvida nisso, né? É exatamente esses exemplos.
você não precisa assinar esse contrato, eu não te participo da vida financeira da casa. A mulher pode até contribuir. Às vezes, mulheres trabalham fora e sofrem violência patrimonial. Sim. Porque o dinheiro que ela ganha vai para o marido. E ela não sabe nem o que é feito com aquele dinheiro. Entendeu? Então, as pessoas vinculam muito a violência a maus tratos, às agressões verbais. Só que a violência patrimonial é como se ela te colocasse num mundo à parte. Que você não tivesse ciência de nada que você tem. Não, e Não ela é? retira de você, né, o homem ali, né, no relacionamento, Direito de ele escolha, retira né? da mulher um patrimônio que ela tem direito, que ela também ajudou a construir. Fora as Entendeu? consequências, né, dos atos administrados por ele exclusivamente, Sim. Sim. que é uma violência patrimonial contra ela e que depois podem prejudicar ainda assim. Uhum. Claro que existem estratégias jurídicas e a gente está aqui para isso, mas o fato é que ela responde ainda, ela pode ter consequências disso e graves. Então, assim, até que ponto dá para confiar num casamento às cegas assim? Sim. Até que ponto isso realmente é uma relação de confiança? Até que ponto isso realmente é um casamento? É. Né? E assim, uma coisa que é muito comum, por exemplo, quando um casal ele vai se casar, né? Eles normalmente estão pensando em comprar um imóvel, né? Eles ainda não são casados, efetivamente, né? Eles ainda estão no processo para casar. Mas o que eu vejo e que aconteceu até comigo mesmo, assim, não com esse intuito de burlar, né? Mas Por inocência. Por viver aquele por questões encantamento do casamento. por questões de contrato mesmo, né? Vamos assinar aqui. Não, eu vou A assinar pressa, né? sozinho. Não, como meu marido é servidor público, né? Não, eu vou assinar aqui e fica o contrato só no meu nome e você assina só como testemunha. Entendeu? Então, assim, só que na realidade, se você parar para analisar, os dois participaram da compra. E depois, no meu caso, né, o imóvel foi financiado, os dois participaram do pagamento do financiamento, só que o imóvel só estava em nome do meu marido. Aí sabe o que acontece? Entendeu? com E você? aí, se Deus me livre e guarde, né? Se algum dia na época, a gente tivesse se divorciado, né? Até provar Até isso. você provar que esse imóvel foi adquirido também com o seu dinheiro, com o seu esforço, né? Isso daí é uma briga, é uma briga judicial. Entendeu? É uma briga judicial. Então, as pessoas precisam realmente, né? A mulher precisa realmente parar para analisar de que um patrimônio imóvel, né? Um patrimônio imóvel que é um patrimônio adquirido com muito esforço, né? Que normalmente as pessoas se esforçam muito para adquirir aquele patrimônio. É um bem, eu falo que é um bem de família muito caro. Exato. Né? Então, as pessoas precisam parar para analisar que não importa se você é casado, efetivamente no papel, ou se você está comprando aquele imóvel junto com uma pessoa que você vai se casar, ou que você já vive em união estável com essa pessoa, E né? onde vem o recurso também pra Porque comprar o esse recurso, na verdade, independente se você está pagando por ele efetivamente ou não, se é só um que está pagando, né? Assim, por exemplo, as parcelas e tudo mais, você que está no relacionamento, você também está contribuindo. Porque quando o homem paga a parcela, você está pagando outras coisas. Exato. Entendeu? Você está contribuindo, mesmo que você não trabalhe, você está contribuindo de outra forma. É uma troca, né? Com o seu trabalho, com o seu esforço diário ali, né? De arrumar casa, de cuidar dos filhos, né? Isso, E assim a depender do sucessivamente. regime de No Exatamente. mesmo cenário, a mulher ela pode estar achando que ela tem um bem Uhum. e ela não tem Não tem nada. Não tem nada, exatamente. E aí é que eu acho tão importante o trabalho de vocês. E que, de fato, as pessoas ainda não se conscientizaram da importância. Porque, na verdade, ele vem antes. Ele vem desde o diagnóstico imobiliário, para saber se aquele imóvel, de fato, está pronto para ser vendido para esse Sim. casal, para ver se a documentação corresponde, né? Porque eu acho que eu já até contei para vocês uma realidade minha, de que eu comprei um imóvel e o casal que me vendeu foi divorciado e aí existiu uma carta de sentença que a Não imobiliária estava nunca teve averbada. notícia dela, não tinha sido averbada. E fui eu procurar
a vendedora diretamente pedir uma procuração para expedir a carta de sentença no processo, para aí sim fazer a averbação da carta de sentença para a gente conseguir registrar o Isso imóvel. porque você conhecia sobre isso, né? Porque eu sei. Agora, e se eu não sei? Mas aí, voltando a isso, o que eu considero importante, né? Desde esse diagnóstico imobiliário que as pessoas entregam, essa confiança à imobiliária, e são pouquíssimas que têm um corpo jurídico e que têm um trabalho sério nesse sentido, com conhecimento e competência para cuidar. Eu acho, inclusive, que deveriam, sinceramente. Tinham que investir mais nisso, né? Deveriam investir num corpo jurídico só para isso, porque eu acho que cada vez mais o mercado não tem lugar para quem faz mais do mesmo, e eles têm que Amadorismo, entregar essa né? excelência, né? Enfim. Então, tem essa parte. Tem a segunda parte, que é a contratual. Ninguém também se preocupa com o contrato. Fazem um contrato, pegam um modelo de internet Sim. e acham que estão seguros com isso. E é no contrato, é nas entrelinhas. Chat GPT agora, né? Poxa, antes Aí era só faz o Google, tudo. que era meu cliente, ia lá e perguntava, né? Meu concorrente. Agora vem chat GPT também. Nossa, gente, mas enfim, depois a gente fala disso. Mas tem gente que responde, manda pra gente já o cliente, né? Com a resposta no Eu perguntei chat pro GPT. aí eu mando Isso acontece. pra Já vocês. aconteceu várias vezes com a gente também. Ô, gente, olha, nada contra, mas tem que ter cautela, tem que ter cuidado. É claro que isso nunca vai substituir uma consulta Uma análise jurídica, técnica. Uma análise técnica. De alguém que estudou, Exatamente. né? De alguém que De tem alguém- conhecimento sobre E aquilo. as pessoas têm que saber que cada caso é um caso, gente. Nenhum caso é igual ao outro. A historinha pode ser parecida, mas não é. E o chat GPT, inclusive, aí vai um adendo, tá? Ele é induzido por você. Tudo é como você pergunta. Sim. Ele tende a querer te agradar. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Se você não tem um conhecimento jurídico realmente amplo, você cai Na em várias verdade, armadilhas, né? na verdade, a inteligência artificial, ela veio como um auxiliador. Mas ela não faz se não tiver o comando certo, entendeu? Então, não adianta as pessoas acharem que a IA, né, que ela vai resolver o problema delas. Por quê? Porque ela tem que ter o comando certo, entendeu? Então, Só assim... quem também entende do assunto é que vai saber Exatamente. dar o comando certo. E a avaliação de um profissional é importante também para entender a necessidade e o interesse das partes. Porque, às vezes, o casal é casado sobre um regime de bem X. Mas, com relação àquele imóvel, eles pretendem fazer de outra forma. E é possível hoje modificar o regime de casamento, inclusive em cartório, né, doutora Sim, Érica? perfeito. Então, às vezes, o olhar do profissional imobiliarista, dependendo do interesse do casal, ou das partes que estão comprando, podem fazer essa avaliação. Olha, nesse caso, já que vocês querem fazer dessa forma, é mais prudente que vocês façam alteração do regime de casamento, né, para que tudo fique de forma legal. É o entendimento da dor real do cliente, da estratégia adequada e do procedimento adequado. Isso só um profissional capacitado e especialista que vai ter condições de fazer. É um caso muito comum e que a gente até teve um caso assim parecido, né, entre nós ali, é a questão da pessoa que já tem um patrimônio antes do casamento, né? Ou seja, um dos cônjuges já tinha um patrimônio prévio e está querendo comprar outra coisa, vender aquilo dali para comprar um outro imóvel, né? E as pessoas precisam entender que elas precisam subrogar o direito delas do patrimônio que ela já tinha antes naquele outro imóvel que ela está comprando. As pessoas não têm a menor noção disso. E por escrito, isso tem que ser... Sim. Tá no contrato. Documentado. Quando eu falo, né, casamento é contrato e patrimônio tem que ter contrato. Tem que estar Sim. tudo registrado. Porque senão vira Tem que briga estar na matrícula do judicial. imóvel, senão vira briga judicial, exatamente. As pessoas têm que parar de olhar isso como burocracia, né? Isso faz parte de todo o processo, né? E tem que ser respeitado para a gente não cair em armadilhas, né? Tanto no casamento como na compra de um imóvel, né? E por isso que a consultoria jurídica prévia, né, preventiva, o trabalho preventivo, ele é tão importante. Porque, assim, na compra de um imóvel, eu falo que quando você age preventivamente, né, você se planeja, você olha para aquele contrato, você vê que cláusulas ali podem te prejudicar, que cláusulas que vão te beneficiar. Isso é essencial, gente, porque as pessoas assinam sem ler, sem saber o que estão assinando,
né? E essa é uma realidade, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu li o contrato todo. Eu falei assim, tudo bem, mas você entendia o que você estava lendo? Porque não adianta, vai ler, ok, leu, mas ela entende o que ela está lendo. As consequências, né? daquilo Aquelas ali. cláusulas que estão ali, que são mais capciosas, as multas, as questões que envolvem o patrimônio prévio que a pessoa tinha antes, às vezes um filho que não é do casamento, né? Então, como que vai proteger os interesses das partes nesse relacionamento, nesse imóvel que está sendo comprado? Então, as pessoas precisam entender o quão é necessário fazer uma consultoria jurídica, ter um contrato bem analisado, bem escrito, para que as pessoas não caiam realmente em riscos jurídicos onde elas vão ter o patrimônio delas dilapidado de alguma forma, né? Onde elas vão ter prejuízo. E isso, assim, é essencial. Às vezes, a mulher, ela está tão apaixonada, assim, que às vezes ela esquece do essencial. Ou, às vezes, ela acha assim, mas o homem é muito cabeça dura. Ele não vai querer mexer nisso aqui, né? Gente, mas a gente precisa entender que é um patrimônio, é seu, você construiu, você trabalhou É uma de alguma vida forma, sua, né? é uma Que você vida. contribuiu para E isso. você tem que pensar que nem todos os casamentos duram para sempre. E também tem as questões, e nem é só não durar para sempre o casamento. Tem a questão também da morte, Sim. né? De um dos cônjuges. E como é que vai ficar esse patrimônio depois? Como é que vai ficar esse patrimônio depois da morte, entendeu? Como que vai ser dividido com os filhos que eram fora do casamento, que não eram daquele casamento? Então, assim, as pessoas precisam se certificar de uma prevenção, né? De ter um trabalho preventivo, um contrato bem feito, né? Um contrato bem analisado por uma pessoa que entende daquilo. Porque senão o prejuízo ele vai vir. Ele vem. A conta chega. Uma E o hora. prejuízo é muito maior, né? Se as pessoas soubessem como que é muito melhor você gastar dinheiro para fazer um tratamento, né? Uma prevenção, do que você deixar para depois ter que discutir isso de uma forma judicial. Nossa, elas optariam, tenho certeza, que fazer consulta jurídica preventivo. É tão barata, não é? É, Nossa. muito barato. Muito. E, ó, comparado eu digo com uma prejuízo. coisa que eu tenho visto bastante também. Pais que colocam bens em nome de filhos. E aí eles não pensam, não fazem essa conta de que os filhos vão se casar, de que às vezes tem mais de um filho, então precisa dividir isso direito, né? Porque assim, e também detalhe, eles não fazem uma doação. Eles vão lá e compram em nome do filho. Isso. É. A gente teve um caso. A gente já teve um caso Gente, desse. É uma confusão patrimonial que as pessoas não pensam que precisam declarar isso em imposto de renda. Às vezes esse filho nem renda tem, nunca trabalhou na vida. Então isso não tem lastro. Não calculam isso. Não calculam isso. E aí depois pode acontecer de esse pai falecer. E aí virem os irmãos ali. Doutora, mas a gente tinha tudo isso e ele colocou tudo no nome do meu irmão. E agora ele casou e agora como que eu consigo resolver isso? Como que eu faço justiça com isso? Como que vai ser feita essa partilha? Porque as pessoas não sabem. Existe um nome, né, jurídico para isso, que a gente fala que é o adiantamento de legítima, né? Que é você adiantar a herança para um filho, né, antes do falecimento. E para fazer isso, existe regra. A lei determina algumas regras para esse adiantamento, porque os pais não podem doar para um único filho todo o patrimônio, né? Eles precisam guardar pelo menos 50% desse patrimônio. Então, assim, mas as pessoas não sabem. E aí vai... Querem beneficiar aquele filho mais querido que cuidou dele e tudo mais, mas fazem da forma errada. E aí, enfim. E isso vira briga judicial. Tudo vira briga judicial. E esses atos aí registrais, esse diagnóstico desse patrimônio e todo esse lastro patrimonial, nada disso é pensado antes, isso tudo fica muito caro depois. Muito. Porque como é que regulariza tudo? Sim. Né? E outra, tá? O extrajudicial costumava ser, em todos os sentidos, mais barato, né? O judiciário tá caro.
Muito caro. Muito caro. Custas processuais está caríssimo para você entrar no processo hoje. Sim. Então, as pessoas precisam de um advogado para poder avaliar exatamente qual é a situação jurídica, para verificar qual é a estratégia, qual é o procedimento e onde que vai ficar mais barato para ele. Porque não está dando gratuidade da justiça para todo mundo, Não, até ter direito não. como era antes, não. Não, e a questão não é nem gratuidade, não são nem custas. Se você parar para analisar, se qualquer ato desse, né, que é feito de forma desordenada, sem uma consultoria prévia, né, que vira uma briga judicial, né? Vamos parar para analisar se o pai tivesse falecido, né, um exemplo. O pai faleceu e deixou o patrimônio dividido de forma, né, consciente, de forma legal, tudo previsto na lei. O que iria acontecer? Ou eles não precisariam entrar com o inventário, ou eles entrariam com o inventário extrajudicial apenas para formalizar aquele ato ali de transferência do patrimônio da pessoa que faleceu para os herdeiros. Perfeito. Agora, vamos dizer que tudo foi feito de forma desordenada, né? Que tudo foi feito sem um acompanhamento, né, de um advogado especialista. E aí chegou, tudo foi dividido de forma errada. Aí começa a briga, é um filho brigando com o outro porque você recebeu mais do que eu, porque meu pai deixou muito mais para você do que para mim, porque esse patrimônio aqui, essa casa vale mais do que essa casa aqui. E aí, o que vai acontecer? Briga judicial. Que nem tudo se resolve no inventário. E aí, eu não vou nem falar de custas, tá? Vamos falar só de contratações de advogados. Nossa. Então, um filho vai ter que contratar um advogado. Vamos dizer que sejam só 2 filhos, tá? O outro filho vai ter que contratar advogado, porque eles não se entendem. Sim. Então, vão ter que ser 2 advogados. Os interesses são distintos. Então, aí nós já estamos falando de custos de 2 advogados e não só de um. Certo? E além disso, custas processuais, né? Impostos que vão incidir sobre essa divisão do patrimônio. E a divisão vai ser determinada pelo juiz. Exato. Não vai ser conforme a vontade de cada um. Porque as pessoas acham assim, não, eu vou lá, eu vou brigar pelo meu direito e o juiz vai dar o que eu quero. Não, às vezes o juiz não vai dar o que nem o que um quer, nem o que o outro quer. E tem um detalhe aí também, né? Tem as despesas para manter esse espólio, né? Que muitas das Exatamente. vezes a família não tem. Essa condição dura dura anos, aí começam a dilapidar o patrimônio. Vou vender uma coisa para pagar as despesas. Ou então eles vão se matar até decidir quem vai pagar as despesas do espólio, né? E aí as despesas de um patrimônio, elas não são pequenas, né? Vamos pensar um caso simples, né? Vamos pensar num imóvel onde tem condomínio, onde tem IPTU, né? Onde tem conta de luz mínima, de água mínima. E aí, esse patrimônio vai ficar ali numa briga judicial com as despesas mensais. Todo mês, condomínio bate, todo mês, assim, né? Anualmente, IPTU bate. E aí, quem vai pagar isso? Com que dinheiro? Enquanto esse imbróglio não for resolvido. E outro detalhe, ainda tem a questão do tempo. Quanto tempo vai demorar para isso ser resolvido? Quanto desgaste emocional essas pessoas vão passar? E esse fato E isso dinheiro nenhum paga. Fora os riscos de tudo isso, né? O risco quando tem alguém na posse desse imóvel. Exatamente. Depois pode acabar usucapindo esse imóvel porque pagou todas essas contas, inclusive sozinho. Tem vários detalhes. Todos Sim. os detalhes importam, né? E é isso que as pessoas precisam se conscientizar. Que quando surge um problema, ou quando surge uma dúvida, ou quando surge o momento de constituir um patrimônio ou um casamento ou planejar essa família, ela precisa se consultar previamente, exatamente para poder adequar tudo isso e evitar esses riscos e essas consequências, porque
é devastador. E eu acho Sim. que nem tem outra palavra, né? É devastador. Depois sai muito caro, de fato, e as pessoas já não conseguem. E a família fica destruída, ainda pior ainda, porque é briga, entendeu? Às vezes os pais, Destrói uma querendo família. ajudar um filho, né, dar preferência a um filho, prejudica os demais. Isso também é uma forma de violência patrimonial, porque você está lesando os outros filhos de terem direito àquele patrimônio para beneficiar um só, né? Então, os pais também têm que prestar atenção nisso, muita atenção. E às vezes agem assim por impulso, por uma dor, por um Sim. conflito, por um Momentâneo. conflito momentâneo, Isso exatamente. aí. Depois até se arrependem, mas morreu e aí não tem nem como voltar Atrás para O corrigir. problema está ali para os isso filhos aí. resolverem. E nos casais mais antigos, os casamentos mais antigos, tem-se uma cultura de não falar sobre patrimônio. Acho que os casais mais jovens já têm um pouco, justamente pela mulher ser mais independente, então já tem o trabalho dela, já eu vou contribuir também, mas a gente precisa olhar também para aquela mulher que está num casamento há muitos anos e que sempre foi o marido que tomou todas as decisões. Que ela nem E sabe. ela nem sabe o sabe. que foi feito, né? Quando sempre foi assim e ela também não quer se indispor com o marido que já tá Confia casado nele, né? há Também. 20 anos, não quer se indispor com os filhos. Então aquela mulher fica com aquela restrição, às vezes pensando que tem alguma coisa que ela deveria saber, mas não sai do lugar. Isso também é uma forma de violência. Você não poder falar sobre isso, discutir sobre patrimônio. A mulher não poder, numa mesa de jantar, perguntar se o imóvel também está em nome dela. Se aquele apartamento que eles moram também está em nome dela. Então, às vezes, a consultoria jurídica, obviamente, prévia é importante, mas, às vezes, depois também, na constância de um casamento, Sim, depois que o patrimônio já foi construído, a assessoria jurídica é importante justamente para tirar as dúvidas. Olha, doutora, meu marido nem sabe que eu vim aqui, mas eu quero saber, né? Esses documentos. E é um momento de Sim, acolhida, né? e ela tem direito a isso. Pois é, eu falei isso há pouco, inclusive. Para mim, hoje eu diria o seguinte, eu vou resumir e eu vou pedir para que vocês, então, resumam a importância do trabalho de vocês, da prevenção, cada uma com uma frase, então, tá bom? Aquele serviço que seria indispensável. Eu vou dizer o seguinte, que eu concluo que, para mim, é prova de amor você trazer para a mesa de um profissional para modular a sua família de acordo, na verdade, modular o seu planejamento patrimonial de acordo com a sua família. E isso, para mim, que é amor. Então, ou seja, trazer clareza para essa família para que eles possam escolher o que é melhor para eles. Sim. Para mim, a prevenção. Eu acho que a palavra se você se previne de riscos que você pode ter lá na frente, né? Você ter ciência daquilo que você está fazendo, do seu patrimônio, saber que regime de casamento você tem, o que esse regime de casamento te dá direito ou ele te nega o direito. Por exemplo, as pessoas têm pouco conhecimento sobre o regime de separação total de bens, sobre o regime de comunhão universal de bens, que antigamente era um regime único, né? Sim. Depois foram criados outros regimes de casamento, mas antigamente só tinha o de separação total ou de comunhão universal, né? E depois foram feitos outros regimes e as pessoas nem sabem que elas podem mudar, se elas quiserem. Padrão. Exatamente. Não precisam pagar mais por isso. Clareza, né, doutora? Clareza, exatamente. Prevenção e clareza. Assim, para mim é o primordial. Perfeito. Para você, doutora Cristina? Para mim também. Eu acho que o planejamento, eu acho que as pessoas terem estratégia, poderem conversar, serem transparentes umas com as outras, sabe? Eu acho que isso é essencial para você ter uma vida a dois, para você saber aonde você está pisando. E eu considero também um ato de amor, de zelo, de cuidado e proteção. Porque se você não faz isso, você está deixando todos da sua família desamparados. A sua mulher, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, né? Então, a gente tem que ter zelo e cuidado. Eu penso assim. Perfeito, doutora. Para mim, é importante a abertura para a conversa. Porque falta muito nas famílias hoje em dia comunicação.
o chefe da família, né, o pai, o marido, dar abertura para ouvir os filhos, para ouvir a esposa, entender o que eles querem também fazer com aquele... Qual é o objetivo? comum, O que né? eles querem fazer com aquele patrimônio. E a decisão de ser tomada em família, seja um casal com filhos. Então, eu acho que a abertura para a conversa, o diálogo tem que existir nas famílias para se evitar a violência de qualquer tipo. Porque a partir do momento que você dá abertura, né, para uma conversa, você não vai ter violência patrimonial. Você vai dar oportunidade para a mulher falar, para o filho falar, e aquilo ali ser debatido. E trazer segurança, né, jurídica para a família como um todo. Perfeito. Eu tinha certeza que não seria diferente do que foi, maravilhoso, e a gente trouxe para cá consciências riquíssimas, né? Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez vocês. Vocês sabem que eu admiro demais o trabalho de vocês, não é à toa que somos grandes parceiros. E é recíproco. Eu quero entregar para vocês um mimo, tá? De uma lembrança do nosso podcast. Agora eu só não sei qual, porque eu não sei se ele escreveu errado. Vamos olhar. O problema do nome parecido é esse. Cristina, né? Eu sou Cristina. Tá certo. Então. É tudo Cristina, A tá outra é bom. Cristina. Mas então, De vez em quando a gente é sósia. Mas é que eu sei que uma tem H e a outra não. E aí eu acho que na caneca tá certo. Um é alto padrão. Eu acho, não, tenho certeza. Ai, que chique, gente. Nossa, que chique. Ai, abri certo, ó. Viu? Cristina Olha, Magalhães. Sintonia mais uma vez. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Acho que já pode Nossa, adorei. Muito lindo. Veio duas Cristina Magalhães. mudar logo. Mas... Meu Deus. Veio duas. Ah, é? Ele fez duas Cristina Magalhães. Olha, juro que eu mandei certo. Não tem Amiga, problema. você vai ser minha sogra pro resto da vida. Não tem Não tem jeito. problema, não tem problema. A gente também queria agradecer o convite. É sempre bom a gente bater esse papo. Sempre leve, né? É os papos que a gente bate lá nos nossos escritórios, quando a gente tem que discutir um caso. É sempre bom. E a gente também admira muito o seu trabalho. E acho que é um importante papel falar sobre os temas de direito de família relacionados com tantos outros que existem no direito, né? No nosso caso, é o direito imobiliário, mas o direito de família tem muitas coisas envolvidas. E te parabenizar pela iniciativa de falar sobre violência doméstica, que é um assunto que Polêmico, né? polêmico e que atinge muitas mulheres e que às vezes é um assunto velado, né? Muitas sofrem caladas. Então é importante termos nós mulheres também puxarmos a sardinha para o nosso lado e falar e alertar e conscientizar as mulheres que elas precisam tomar conta das suas vidas. A gente tem que quebrar esse mito que só os homens sabem das coisas. Nós sabemos também, né? Primeira mão, então, eu quero até falar para vocês de um projeto que eu estou desenvolvendo, já está estruturado, que é exatamente levar essa consciência para mulheres, mas para homens também. Sim. É uma roda de conversa sobre violência doméstica e familiar, que eu estou levando para empresas e para estudantes acima de 14 anos. Ai, que legal. E a intenção é justamente isso, trazer a consciência. Para o homem, se as atitudes que ele tem, elas são atitudes violentas, em todos os sentidos, né, de todos os tipos de violência familiar. E se a mulher, ela de fato, se ela consegue se perceber ou não, ou para ela passar a se conscientizar e se perceber como vítima. Esse importante assunto, isso. assim, nesse mês de março, né, a gente foi aqui no estado, né, a gente viveu momentos muito ruins, né, a violência doméstica, ela tem crescido muito, né, e aí, apesar de todo esse trabalho que é feito, né, dos órgãos públicos também, a gente vê que existe uma preocupação, né, com essa violência contra a mulher. Mas como tem crescido, né, e como tem aumentado os casos de feminicídio, né, eu falo que é tão triste porque a gente vive numa sociedade onde as mulheres têm ganhado tanta
assim, autonomia, né? A gente Tanto, tem alcançado tanto o nosso espaço cada Sim. vez mais, mas Em alguns mesmo momentos, É. elas não podem dizer não. Mas- Uma pessoa que não E mas quer você relacionar vê com que ela. não existe classe social, Tá em todos né? os Não níveis. existe. E não existe é, mesmo. Eu acho que a patrimonial, então, é o que mostra mais ainda que não tem classe Então, social. eu acho muito Exatamente. importante alertar especialmente sobre o controle. De fato, tudo começa no controle, um controle velado. Sim. Um controle velado. É. E a questão da liberdade financeira também está muito vinculada a isso. Está bem arraigado, né? A questão da liberdade financeira com essa violência, né? De forma bem explícita, assim. E a violência, ela começa num ato simples, né? Você não pode usar esse batom. Você não pode conversar com essa pessoa. Você não pode... E a pessoa, a mulher, ela vai se afastando sem querer das pessoas que ela ama, das pessoas que ela tem convívio. E ela vai se isolando e vai ficando cada vez mais difícil sair daqueles relacionamentos. Cada vez mais subjugada, Né? né? E assim, essa... Você vai com essa roupa, Exatamente. As mulheres precisam ter força, gente, para virar a página. Tem que ter isso aí. força, porque não é fácil você viver no comando de outra pessoa em relação a tudo, ao que você veste, ao que você come, ao que você gasta, ao que você ganha, né? A forma como você trata os seus filhos, porque às vezes até nisso, né? Às vezes até nisso. Então, aonde você vai, com quem você anda, com quem você fica, se você pode trabalhar, se você não pode trabalhar. A mulher tem que se libertar, né? A gente precisa se libertar. Pois é, e a gente precisa levar essa consciência, porque, de fato, às vezes as mulheres não se percebem. Não. Demoram muito para se perceber. E Sim, quando percebem, elas já estão muito doentes. já. Olha, é triste, mas eu tenho um caso que é muito triste, de uma mulher que eu nunca vi uma coisa parecida, para vocês terem ideia, assim, tão de perto. Ela nunca se imaginou vítima de violência doméstica, ela nunca se imaginou. Tudo era proteção. Então, ela trabalhava, mas a renda dela era administrada pelo marido. Ela só podia usar um cartão de crédito vinculado ao marido para todas as despesas dela, exatamente para que ele pudesse controlar. Ela tinha um veículo que ele controlava e tinha rastreador. Nossa. E ela nunca percebeu isso como violência. Ela achava que era Ela normal. achava que cuidado, né? É o cuidado. Eu amo Falava você, né? Que estava Aham. protegendo ela. Isso é para sua segurança. E por fim, enfim, tem outras nuances que eu prefiro até não comentar, porque talvez, né, as partes se identifiquem e não é legal. Mas, assim, muito triste, porque teve mais violência, mais além dessa, que é parece tão sutil, parece só proteção, e não é. Né? E essa mulher trabalhava, e essa mulher tinha renda. Sim. E essa mulher saía de casa todos os dias, e por isso acaba que ela tinha autoestima, ela se arrumava, ela ia para o trabalho dela todos os dias e retornava. E, mesmo assim, ela era vítima Se viu de violência, vítima de violência e não- sem nem saber, não né? percebeu. E hoje Sem ela está perceber. extremamente doente, se cuidando, se tratando, tentando sair disso, enfim. E o que é pior, às vezes a mulher ela não Não tem apoio de ninguém, ela não não é é? assassinada ali pelo homem e ela acaba morrendo aos Por poucos. dentro. Por dentro. Sim. Então, enfim, a gente precisa de fato levar essa consciência e levantar essas mulheres e lutar, na verdade, por aquilo. E quantas É, vezes eu essas acho mulheres que são quanto- julgadas, né, doutora Érica? Quantas vezes são julgadas? Nossa, você tinha uma vida de princesa. Como é que Por que você você saiu saiu desse desse casamento? Exatamente. É o que a gente mais escuta, porque para a sociedade o casamento é perfeito, mas a Entre vida quatro de é paredes, só a gente casal sabe o que um com- casal passa. Exatamente. Né? E de ter até filhos, às vezes, que falam: sai fora, mãe, sai fora, pai. Porque às vezes o problema também não é só com a mulher, às vezes é com o homem também. Né? Sai fora, que vocês estão esperando o quê para ser felizes? Você imagina você escutar isso de um filho? Conseguiu Perceber antes de isso. você. E é por isso, inclusive, que o projeto também vai para estudantes acima de 14 anos, porque já tem ali uma condição melhor de assimilar essas coisas, mas por essa percepção, que às vezes destrói o filho também, né? E coloca ele numa situação de vulnerabilidade e de doença, porque quantas crianças e adolescentes hoje estão sofrendo de depressão? Por conta estão dessa se convivência automutilando, familiar. Estão falando em suicídio. Então, a gravidade disso tudo... Porque vivem Num ambiente muito ruim. familiar ruim, né? Os jovens também hoje têm muita cultura do estupro, né? De achar que aquilo ali é normal.
eu ouvi essa semana que um estudante de uma escola particular, acho que você até que em outro contou, estado, vi nas em outro notícias. estado, ele fez uma lista das Você viu meninas isso? Saiu na estupráveis. mídia. Saiu- Gente, isso é muito sério. É muito sério. É Meninas muito estupráveis. Como nós, A mães de cabeça- meninas, né? Me vejo eu, que tenho 3 filhas. Como é que você fica tranquila de colocar sua filha num centro de educação e falar assim, pô, da escola tá lá para aprender, para ser feliz, para brincar, né? Para viver a vida delas e tá pensando que um coleguinha do lado tá fazendo uma lista de qual é a mais fácil ali para poder E essa abusar. e essa consciência tem que vir do homem também, Pois é. né? Principalmente do homem, acaba que é de que cultural, a bem mulher, machista, né? exatamente, de que a mulher não é um objeto, né? De que nós não somos objetos onde eles vão nos manipular. Usar, Né? literalmente, Usar, exatamente. manipular e tratar conforme os interesses dele. Exatamente, exatamente. Eu falo assim, o homem e a mulher, eles têm direitos iguais, né? E a liberdade igual para todos, né? Então, assim, e isso tem que ter uma consciência masculina também com relação a isso. O homem tem que ter essa consciência de que a mulher não é um objeto, de que ele não pode manipular ela da forma como ele quer e que Não é uma propriedade dele, né? Exatamente. Isso. Eu acho que precisa voltar a ensinar novamente o respeito, Uhum. né? Sim. Exatamente. Por qualquer um, pelas pessoas. Pelo ser humano, exatamente. Perfeito, Pelo ser humano. Perfeito, é isso. Bom, acabamos vindo aqui para um campo de batalha duro, porque nós somos aqui 4 mulheres aguerridas, fortes, que têm suas famílias, que têm seus lares, que têm seus maridos, né? Sim. Que a gente, obviamente, não acredita na instituição, né, familiar. A gente tem as nossas crenças e a nossa fé. E a gente acredita no casamento, acredita na instituição da família, mas a gente acredita nesses relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Sim, Né? sim. E não aquela família que todo mundo acha que é perfeita e maravilhosa e, no final das contas, é uma família que sofre, são crianças e adolescentes que sofrem e são mulheres que são ali trituradas, na verdade. Violentadas todos os dias. Emocionalmente, Aham. até perderem totalmente suas forças e até saírem ali em total situação de vulnerabilidade. Isso. Então, a gente precisa dar um basta nisso, de fato. Com certeza. E toda campanha ainda é pouco. E todo Sim. trabalho é pouco. E toda conscientização é pouco. E o Quanto nosso mais trabalho- a gente falar, Quanto mais a gente fala, eu vejo assim, quanto mais a gente mostra para as pessoas, para as mulheres principalmente, né, o quão elas podem estar sendo, né, vítimas de violência sem saber que estão, é importante, porque assim, levar essa consciência de que, por exemplo, num contrato de compra e venda, o nome dela tinha que estar ali, que era obrigatório estar ali. E o porquê né? não está, E- isso não tem nenhum problema mesmo? Será que não tem nenhum Exatamente. Então, assim, isso é essencial. Assim, a gente se vê numa situação onde a gente falar isso para as mulheres tem sido, assim, também uma forma da gente estar levando o conhecimento para elas e estar levando também um fortalecimento onde elas vão conseguir estar num relacionamento de forma saudável e poder conversar com seu marido, né? Sabendo o que ela está falando, sabendo dos direitos dela, né? Perfeito, doutora Cristina, é isso. Eu acho que para o homem a gente pede consciência, análise dos seus próprios atos, das suas atitudes, para que eles sintam ali se não tem violência em cada ato que ele está fazendo com a sua esposa, né? Com a sua mulher, com a sua namorada. E se perceber nesse contexto, que busque ajuda profissional, porque se você se percebe e você busca ajuda profissional, tem jeito, tem chance de mudar, né? Com E para a certeza. mulher, que se perceber numa situação de violência doméstica familiar, vítima daquilo ali, que ela quebre esse ciclo imediatamente e busque ajuda da mesma forma. Com certeza. É isso que precisa ser feito, porque não dá para relativizar a violência, não dá para normalizar a violência e não dá para aceitar qualquer tipo de violência. E é um mito e é muito perigoso acreditar que isso não vai acontecer de novo
que não vai acontecer nada, que foi só uma situação, que, enfim, é perigoso e é um pagar para ver muito caro, né, com a própria certeza, vida. com Porque certeza. o ser humano é extremamente complexo e a gente não sabe onde ele é capaz de ir, o que ele é capaz de alcançar. E, na verdade, assim, os homens, às vezes, eles vão ficando doentes e nem sabem também que estão, porque eles vão querendo ter esse domínio completo. E isso é também uma doença, né? Querendo dominar a mulher ali de todas as formas. E isso também é um problema psicológico. Tanto que a maioria, né, assim, que eu consigo acompanhar, a maioria dos feminicídios, né, o homem se mata depois de matar a mulher, né? Então, assim, porque você vê controlar aquele ímpeto de controlar a mulher. Isso. Exatamente. Tem a consciência e a busca de ajuda. Exatamente. O agressor, se vê agressor, se percebe agressor, toma consciência disso, ele tem que buscar ajuda antes. Com certeza. E esse é o ponto. E é essa conscientização que a gente pode levar, é essa educação que a gente pode levar para os homens. Com certeza. É isso que a gente precisa, porque é isso que a gente faz na criação, então, dos nossos filhos meninos. E é isso que a gente precisa levar para a sociedade em geral. Com certeza. Né? Que tem jeito, que tem saída, mas tem que ser antes. Depois do problema feito, não tem perdão. Com certeza. Né? Não tem como relativizar uma violência desse tipo, uma atrocidade dessa maneira. Enfim, doutoras, eu quero muito, de verdade, agradecer a presença de vocês mais uma vez, a confiança no meu trabalho e dizer para vocês que eu sou fã de vocês, de verdade, confio no trabalho de vocês e é por isso que a gente tem uma parceria de sucesso já há tantos anos. E que eu também estou muito orgulhosa do trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu tenho visto no Instagram de vocês. Então, já sigam o MQS. Advocacia MQS. Advocacia MQS. E eu vou pedir também para que vocês passem a seguir o Entre Nós, né? Para a gente fazer crescer essa rede de conexão, que a gente vai trazendo aqui cada vez mais episódios relacionados ao direito de família e estabelecendo essas conexões que são tão importantes e fortes para levar informação, clareza, para que as pessoas possam, então, tomar decisões seguras. Tá? Sim. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Érica. A gente que agradece. Até o próximo.